Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre atualidades, direito, política e outros assuntos. Tudo bem consigo, João? Tudo bem, Rui? E por aí também? Por Tudo, aqui, tudo. tudo de vento em popa, como eu costumo dizer. Sei que na Europa as ondas de calor têm sido intensas. Procede, João, é isso? Sim, mas felizmente em Portugal diria que a temperatura não está assim tão elevada. Está quente, mas nada de extraordinário para a época, pelo menos até agora. Esperemos que não tenhamos que passar por um calor tão grande como aquele por exemplo, acontece na Grécia, na Acrópole em especial, que estão sempre a mostrar as imagens e noutros locais. Pois. Os incêndios Inclusive, são João, complicados. inclusive, em Rhodes, né, na ilha de Rhodes, eles Sim, divulgaram que tiveram que evacuar os resorts, hotéis e mandar todos os turistas para o aeroporto para irem embora da ilha por conta justamente das queimadas, né? é, É, Coisas das mudanças climáticas e que devem aí ser objeto de atenção de todos nós. Mas sem diga-me dúvida. direto e objetivo, João, sobre quais assuntos conversaremos hoje. Se calhar começaríamos pelo assunto que tem vindo a ser abordado de uma mãe que fez uma story numa rede social em que disse que acabou com birras de uma criança de 3 anos que teria utilizado a expressão inclusivamente de uma batalha com ela e que uma guerra e que teria ganho porque uma vez fez uma birra numa piscina e ela colocou-a dentro da piscina até ao pescoço e ela parou e não fez mais birras. Outra vez ela estava a fazer birras em casa durante a noite e ela, por volta das 5 da manhã, mergulhou-a não, colocou-a debaixo de um chuveiro e pronto, e diz que a criança acalmou e depois dormiu o resto da noite após esse incidente. O que choca mais no meio disto tudo são dois fatores. O primeiro é o facto de alguém utilizar um banho às 5 da manhã para acabar com uma birra de uma criança que procura atenção, carinho e no fundo, a resposta que lhe é dada é uma resposta que aumenta a insegurança e o medo. Claro, a criança aterrorizada obviamente adormeceu, porque com o susto, seguramente que não quereria continuar acordada com o medo. E por outro lado, eu diria que o mais grave também será o facto dos termos utilizados, alguém que se coloca ao nível de uma criança de 3 anos que tem a obrigação de proteger e diz que ganha uma guerra com uma criança de 3 anos e mais, vangloria-se nas redes sociais desse facto. A forma como ela falou na altura dá-me a entender que ela nem sequer tem uma coisa que nós chamamos a consciência da ilicitude, que é, para ela aquilo não é ilícito, não tem qualquer valor jurídico, porque para ela cumpre a sua missão como mãe e aquilo é um castigo perfeitamente normal e que ela entende que é justificado. Isso parece-me algo assustador pela desumanidade que revela, pela falta de empatia com a própria filha e porque de facto é uma perda total de valores em relação à relação mãe-filha. Como é que é possível alguém fazer uma coisa daquelas e ainda vir para as redes sociais à procura de likes, atenção, à procura de likes à custa do que tinha acabado ou do que tinha feito à própria filha, no fundo, a busca de uma valorização de terceiros que deveria ser completamente irrelevante numa situação destas. Porque uma das coisas que eu sempre ouvi dizer e que me aconteceu a mim, quando os meus filhos eram mais pequenos, qualquer situação naturalmente mais de levar-nos a ficar com os cabelos em pé da parte das crianças, quando de alguma forma nós perdemos a paciência, dói-nos mais a nós do que aos nossos próprios filhos. Teoricamente é assim que deveria ser e acho que a maior parte das pessoas pensará assim. Agora, quando alguém entende que é motivo de orgulho e se vangloria nas redes sociais de algo que acabou de fazer da forma que esta senhora fez,
eu diria que é assustador por algo que temos vindo a falar aqui, é a desestruturação das famílias, a falta de princípios na relação entre as pessoas, incluindo pessoas que nos são próximas, porque não estou a dizer que ela não gosta da filha, não é nada disso, mas o facto de alguém se gabar de situações e as apresentar como ideais no relacionamento com um filho, eu fico preocupado. Acho que a sociedade entra por um caminho muito perigoso. E depois também temos o outro lado, que é o facto de nós assistirmos a uma vida Netflix, a uma situação em que tudo o que fazemos tem que ser exposto para ser valorizado por terceiros, como se a nossa vida só por si nada valesse, sem o reconhecimento de terceiros. Isto parece-me tão triste e verifica-se em tantas situações do dia a dia, como as pessoas que colocam o que comem para que haja uma inveja de terceiros e assim se sentirem mais valorizados, não pelo que comem, mas porque terceiros veem o que eles comem e dizem, este tipo de facto vai a grandes restaurantes. O facto de se colocar uma fotografia de uma parte específica do corpo para que toda a gente diga que é uma parte magnífica e que somos fantásticos, quando a valorização por terceiros é que parece ser aquilo que nos dá satisfação pessoal, e procurarmos a satisfação num terceiro sempre e em vários terceiros que nada nos dizem, que a única coisa que fazem é colocar um like ou um adoro. Eu acho que é muito pouco sim para uma sociedade. É uma sociedade que busca likes e que vive como se estivesse permanentemente numa série da Netflix, e o número de visualizações, o número de likes, o número de reconhecimento por parte de terceiros é o que conta. E depois acabamos por ver que uma sociedade está toda impregnada deste sentimento netflixiano. Por exemplo, em Portugal também aconteceu outra situação que também revela esta necessidade de, perante terceiros, demonstrar que se faz muita coisa, que foi, a propósito de buscas em casa de um ex-líder partidário, assistiu-se a uma comunicação social que inclusivamente chegou ao local da busca, segundo o que foi dito, primeiro que a própria polícia judiciária. Ou seja, ao mesmo tempo que se chama a polícia ou que se avança para o sítio, chama-se a comunicação social para assistir e gravar tudo para que toda a gente veja como nós atuamos e como somos reconhecidamente competentes naquilo que fazemos. Isto parece-me pequeno e perigoso, esta vida que se faz para as redes, para o reconhecimento de terceiros, ainda por mais numa área como a justiça ainda é mais preocupante. Inclusivamente houve prisão de pessoas com o rosto destapado, perfeitamente visível, e a detenção ainda não era no âmbito de uma condenação num julgamento, ainda era prévio a isso tudo, e as pessoas ficaram expostas daquela maneira. Uma mãe que se expõe também desta maneira e que acaba por expor a própria criança, eu diria que o fio condutor nisto tudo é a valorização social que aparentemente esta sociedade em que vivemos busca desesperadamente. É algo que já vimos falando aqui há algum tempo e que me preocupa no sentido em que, a partir do momento em que a nossa vida só ganha sentido se for reconhecida por terceiros, é pouco. É pouco. Nós não temos capacidade autónoma para nos valorizarmos e para sobrevivermos, porque há alturas na nossa vida em que, infelizmente ou felizmente, o reconhecimento social e o apoio por parte de terceiros não existe, por um motivo ou por outro. E se nós não tivermos capacidade sozinhos para nos aguentarmos, como é que vamos fazer? João, É que isto é muito complicado. Nós estamos a assistir a uma sociedade que está num abismo e não tem consciência muitas das vezes que está nesse abismo, e cai no individualismo, mas ao mesmo tempo que cai no individualismo entra em contradição, porque esse individualismo só parece valer a pena se for um individualismo com reconhecimento social, o que não acaba por ser contraditório. Não sei se concordas. João, concordo. A notícia que você trouxe hoje nos diálogos é uma notícia chocante, em que É. pese tenha se tornado comum nestes períodos esquisitos que vivemos,
na atualidade esse tipo de notícia. Não deixa de ser chocante. E ela externa algo, para mim, que é cristalino, qual seja a estupidificação da sociedade. Nós estamos a viver no seio de uma sociedade formada por estúpidos. Os nécios venceram. Toda a cadeia do teu raciocínio evidencia isso, seja pela instantaneidade de tudo que fazem, seja pela necessidade de externalizar, de ter a sua vida à la Netflix, como você bem expôs, seja por, de alguma maneira, querer viver o glamour como se fosse famoso, algo do gênero. Agora, na parte final, você tocou num assunto que é o individualismo. Uma mãe entrando em contenda com uma criança de 3 anos, uma guerra, ganhei a guerra, e divulgar isso numa rede social, com o devido respeito e acatamento, é uma postura de um estúpido, de um nécio. Por quê? Justamente essa pessoa deveria, mãe, pai, adulto, deveria acolher a criança, porque a criança está em formação. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, não conhece os dilemas éticos que nós, com mais de 30, 40, 50 anos, vivemos e fomos forjados para a vida em sociedade. E uma criança recebendo este tipo de exemplo, que tipo de adolescente será? Que tipo de adulto será? Vai valorizar o individual em detrimento do coletivo, em detrimento da família? Sim. Isso preocupa-me bastante. Mas, como disse, é um problema desta sociedade em que vivemos, uma sociedade que, de certa maneira, valoriza o que é estúpido, valoriza as idiotices. Como Sim. você comentou agora, tirar uma foto de uma parte do corpo para receber o carinho de todos os que seguem. Tirou uma foto do joelho. Oh, que joelho lindo! Viva! Isso não está certo. E não adianta também nós, nos diálogos, conversarmos, concordarmos com isso. Mas o fato é que a bendita foto do abre aspas, joelho, fecha aspas, tem mais de 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Por quê? Porque nós estamos no seio de uma sociedade que se baliza pela estupidez. Tudo é instantâneo, ninguém lê nada, ninguém tem interesse por nada que ultrapasse 280 caracteres no TikTok, no Threads ou qualquer outra coisa que o valha. Tempo complicado, João. Tempo muito complicado. E depois também se assistiu a outra coisa que foi as reações nas redes sociais eram reações muito extremas. Era no sentido de praticamente tirar a criança à mãe, e isso só poderia ser no âmbito de uma institucionalização, numa instituição, e no fundo nós passamos para este tipo de situações. Netflix acaba por levar a uma coisa que se assemelha quase a uma justiça de pelourinho e de linchamento público. E aquilo que se verificou foi isso, foi que pessoas que provavelmente fizeram o mesmo, ou mesmo não tendo feito o mesmo, também não terão um comportamento como às vezes perde-se a cabeça, naturalmente, mas que toda a gente adora julgar os outros, dar a sua opinião e, naturalmente, tendo sempre uma perspectiva muito radical em relação à situação. E aqui também se verificou isso, porque o que aconteceu foi assistirmos a pessoas a terem reações praticamente o Estado tem que entrar em casa, trazer a criança e salvar a criança da mãe. Não. Ora, isso é traumatizar ainda mais a criança. E quando muito aqui, e aqui provavelmente isso será justificado, o Estado tem que promover medidas de acompanhamento
da mãe e da criança, para que tenham uma relação mais saudável e que a mãe seja provavelmente acompanhada e assim como a criança, para que ultrapassem uma situação que poderá não ser a ideal para o desenvolvimento da criança. João, você confirma o que eu acabei de afirmar. Os comentários de estúpidos normalmente se balizam pelo extremismo. É. Vamos chicotear a mãe, tirem a criança de perto dela, e aí por diante. Né? Realmente é um momento complicado. É, é. Eu diria que sim, eu diria que sim. E hoje, se calhar, considerando que já temos perto de 16 minutos, a menos que queiras acrescentar alguma coisa, se calhar ficávamos por esta situação e na próxima semana analisaríamos outra, a menos que entendas que devemos acrescentar algo agora. Não sei se queres. Não, este assunto deixou-me chocado e daqui eu peço que você encerre, porque eu acabei engasgando. Então, foi um gosto estar aqui outra vez. Voltaremos na próxima semana para mais um episódio dos Diálogos. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Até a próxima.